Olá, estamos iniciando mais um Morning Call do Grupo Estúdio. Hoje, 27 de novembro, diretamente da matriz operacional do Grupo Estúdio em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Morning Call acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, aqui no canal do YouTube do Grupo Estúdio. E hoje recebo aqui a presença do nosso colega Fernando Piegas, especialista em soluções corporativas para o agronegócio no Grupo Estúdio, e vamos discutir sobre dois assuntos bastante relevantes discutidos aí nos últimos dias, principalmente nas últimas semanas. Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo, Fernando. Bom dia, Diogo, e um bom dia especial a todo mundo que nos acompanha. Sempre um prazer te tê-lo conosco. E hoje, os dois tópicos principais que nós vamos abordar primeiro, a participação do Brasil na COP30 e o fortalecimento técnico e institucional do agro nesse contexto. E o segundo ponto é o debate da moratória da soja, que afeta diretamente produtores e toda uma cadeia comercial. Fernando, para a gente poder começar a discutir um pouquinho esses dois pontos, quando a gente fala sobre todas as notícias, as matérias que mostram que o agro brasileiro saiu muito fortalecido a partir da COP30, principalmente ao demonstrar tecnologia, sustentabilidade e capacidade técnica. Na sua visão hoje como especialista que está constantemente em contato com os produtores rurais, com as empresas voltadas para o agronegócio, o que isso significa diretamente para essas empresas e para esses produtores? A COP30, né, embora a gente tenha acompanhado aqui, né, todo como que se deu desde a preparação, questões de infraestrutura, enfim, ela foi muito comentada e muito criticada, mas de maneira geral o resultado positivo, né, no meu entendimento, no nosso entendimento aqui até numa visão de grupo, é que o grande fortalecido, o principal resultado foi o fortalecimento do agronegócio. Porque a gente pode, e a gente tem visto, na verdade, ao longo dos últimos anos, muita questão, muito posicionamento, muito mais com viés ideológico. Óbvio que a gente tem pressão de outras nações, enfim, né, como o Brasil é um grande player, né, na produção mundial de alimentos, sobre a questão do desmatamento. E de todas as práticas agronômicas, né, com viés não tão conservador. E a COP30, né, aqui no Brasil, que foi realizada lá em Belém do Pará, ela foi, dentre todas as COPs, né, que é o encontro de todas as principais nações para tratar sobre questões de mudanças e dos efeitos das mudanças climáticas a nível global e, sobretudo, né, com metas de comprometimento, enfim, para a redução dessas emissões, enfim, ter um compromisso, né, das principais nações, a gente viu o agronegócio muito presente e muito fortalecido e, sobretudo, trazendo dados. Então, a grande mensagem que ficou clara, né, para toda a nação, para todo o mundo, foi que o quê? O Brasil, além de ser um player, né, que é um dos principais protagonistas hoje, de produção no mundo, foi comprovado que hoje ele é o principal produtor e que atende, né, Diogo, que nos acompanha, todos os compromissos do ponto de vista de produção sustentável. Isso daí se deve lá atrás, né, quando a gente olha, a gente já apresentou aqui no grupo mesmo, né, para colegas e empresários, algumas palestras, alguns fóruns sobre o crescimento do agronegócio no Brasil. Ali na década de 70, a gente teve a famosa Revolução Verde. Então, até a década de 70, a produção brasileira e a área utilizada para essa produção, elas caminhavam lado a lado. A partir da década de 70, a gente teve a chamada Revolução Verde, né, liderado pelo então presidente da Embrapa, Dr. Alisson Paulinelli, né, que foi um dos grandes nomes, ali inclusive foi citado alguns anos atrás para receber, né, enfim, como um candidato do título Nobel da Paz, para a gente ter uma noção, né, Diogo? Então, assim, acabou não avançando, ele acabou falecendo uns anos atrás, mas é um grande líder, foi um grande líder aqui nesse processo de revolução do agronegócio brasileiro. Então, lá na década de 70, com o avanço da Embrapa, tecnologia, né, enfim,
já adotando práticas conservacionistas, rotação de cultura, plantio direto, né, toda a parte de desenvolvimento desenvolvimento de sementes, enfim, de práticas voltadas para a agricultura tropical, a gente viu o gráfico, na verdade, de área plantada versus produção brasileira, ele ficar assim, ó, cada vez mais distante uma linha da outra, onde a gente colocou tecnologia, né, conhecimento, toda a parte da inovação em como fazer, como produzir alimentos no Brasil e, consequentemente, sem a necessidade de desmatar novas áreas. Então, o Brasil foi ficando cada vez mais referência nesse ponto. Só para teres uma ideia, né, hoje o Brasil tem, e aqui alguns pontos, né, do porquê que o agronegócio saiu muito fortalecido da COP30, Diogo. Alguns pontos aqui. Como eu falei, a AgriZone, que eles chamaram lá dentro da COP, é a maior entre todas as COPs que existiu, então um fortalecimento muito grande. O Brasil não trouxe uma narrativa no agronegócio e liderado ali pelas principais lideranças de Embrapa, de Confederação Nacional da Agricultura, enfim, vários órgãos, né, onde a gente trouxe e apresentou para o mundo dados. Então, contra dados não há argumento. Hoje o Brasil possui uma soja de baixo carbono. Hoje nós temos, vou trazer alguns dados aqui para vocês, são 20% de APP, então nas áreas ali no código, hoje nós temos o maior código florestal do mundo. Não existe nenhuma nação que tenha um código florestal tão rígido, né, e que de fato protege o meio ambiente como tem o Brasil. Então, 20% de área de preservação permanente, 80% de reserva legal na Amazônia. Imagina só, eu tenho uma área de 100 hectares, eu posso utilizar somente 20. 80% dessa área, ela tem que ficar preservada. E no Cerrado, né, que se encontra dentro da Amazônia Legal, a Amazônia Legal é uma área que ela é superior, né, à própria floresta. 35% do Cerrado dentro da Amazônia Legal também protegido. Então a gente tem, ao todo, 66% do território brasileiro protegido, preservado, né? Então é o maior índice disparado entre as principais economias mundiais. Além disso, todas as práticas conservacionistas que nós viemos adotando aqui ao longo dos anos, com muita tecnologia, com muito avanço tecnológico, e que faz com que o Brasil, de fato, né, cada vez mais e a gente sempre teve essa questão, né? O agro se comunica mal, o agro se comunica mal. Então, acho que a gente vem evoluindo muito nesse quesito e a COP30 mostrou a força do agro, o comprometimento com do agronegócio, com as pautas climáticas, dá para se dizer assim, e, obviamente, toda essa força, dessa pujança, também abre espaço, né, para um mercado cada vez mais exigente, né, Diogo? Foi uma participação muito estratégica para o Brasil nesse contexto, né, Fernando? Uma vez que foi o espaço de todas as COPs que o agro teve a maior visibilidade, digamos assim, o maior espaço, e também estrategicamente por estarmos aqui no Brasil. Né? Então, foi uma grande vitrine para o agro brasileiro, para as oportunidades futuras. Nesse contexto, ainda falando de todo esse potencial e esse compromisso que o Brasil tem em relação à produção alimentícia, a segunda matéria que a gente viu ali no início do nosso bate-papo hoje, Fernando, fala um pouquinho sobre a moratória da soja. E ela mostra também, e a gente tem lido e visto em todas as notícias, as pressões ambientais e de mercado, né? Elas seguem intensas. Como que esse quadro impacta o produtor rural lá na ponta, né, no dia a dia, e o que muda nessa dinâmica comercial na tua percepção? A moratória da soja é um tema que ele iniciou lá em 2006, né, sobretudo nesse avanço do protagonismo brasileiro no que tange a produção agrícola mundial. Então, os mercados compradores, vendo, né, todo esse crescimento do Brasil e também questões de preservação das florestas de maneira geral, né, levantaram a hipótese, né, de que muito do nosso crescimento como produtor e exportador de soja, basicamente, ele se dava através do desmatamento, né, de áreas de mata amazônica. Então, lá em 2006 foi idealizada a questão da moratória, que é um grande acordo entre trades, né, organizações ambientais, o próprio governo brasileiro e o mercado consumidor, para que, a partir daquela data, nenhum mercado iria adquirir soja
se ela não tivesse devidamente comprovado que ela não é oriunda de áreas de desmatamento. Então, ao longo dos anos, foi se comprovando que, de fato, né, como a gente falou, a gente cresceu muito em produção através de tecnologia, através de recuperação de áreas degradadas, né, através de uma agricultura tropical que ela possibilita até 3 safras ao longo do ano. Então, foi se ficando cada vez mais claro a comprovação de que, de fato, né, a soja, que hoje ela é exportada, ela não advém, ela não é produzida em áreas de desmatamento. Porém, esse tema, mesmo ainda arrefecido, vamos chamar assim, ele tem voltado à tona, sobretudo, obviamente, porque ele está atrelado a discussões, né, ambientais, então toda a questão que envolve ambiental e preservação, né, de florestas, ele é recorrente, então, e o Brasil como sendo protagonista, de novo traz isso daí, e também porque naquele momento, né, por que ela volta? Porque, sobretudo, perguntas, a moratória ainda faz sentido, mesmo o Brasil comprovando, né, estando cada vez mais transparente nesse sentido, né, pode ser que novas regras possam vir a surgir. O agro, por exemplo, esse acordo ele limita o produtor sem considerar áreas legais, ou seja, quem deve bancar o custo da regularização. Enfim, são uma série de discussões que ainda permeiam toda essa questão da moratória. Como o Brasil ele é protagonista, ele é um produtor referência hoje no aspecto de produção de commodities agrícolas, de fato, sempre vai haver pressão. Então, toda essa pressão, quando os olhos se voltam, né, para um país que ele é protagonista, a responsabilidade aumenta. Então, essa responsabilidade ela tem que vir como? Ela tem que vir com transparência, ela tem que vir com dados, com muita informação, né, e um comprometimento dos produtores, de toda a cadeia, para que consiga, de fato, continuar produzindo, continuar mantendo seus níveis de produção o mais sustentável possível, né, gerando emprego, gerando renda, gerando divisas, mas também comprometido, seguindo esse comprometimento que a gente já tem ali, já alicerçado, né, no Código Florestal Brasileiro, e, sobretudo, todo esse contexto também vai fazer com que o produtor brasileiro ele se profissionalize cada vez mais, né, Diogo? E aí que entra muitas das soluções que a gente vem auxiliando tanto produtores quanto os diversos elos da cadeia do agronegócio, que é o quê? Se capacitar, otimizar, aperfeiçoar, aumentar a sua performance além da questão operacional propriamente dita. Então, hoje, a gente sempre fala, não basta a empresa ela ter êxito na sua operação, no seu core. Ela precisa ser excelente em todos os outros aspectos. Ela precisa ter uma excelência no viés financeiro, ela precisa ter uma excelência no viés tributário. A gente está vendo aí, estamos às vésperas, né, da reforma tributária. Então, é uma série de fatores e o próprio ambiente microeconômico aqui que a gente tem problemas climáticos, né, de quebra de safras, questões de inflação, né, a Selic é 15%. Então, está todo um ambiente de negócio que ele tem forçado os produtores e as empresas do agronegócio a buscarem otimização em todos os aspectos. E aí que a gente tem entrado, né, Diogo? Claro. Deixa eu aproveitar esse teu gancho, Fernando. Quando a gente junta esse cenário de exigências, rastreabilidade, COP30, moratória e mercado global, como que isso impacta principalmente a gestão financeira, tanto do produtor rural quanto das empresas do agro, né? E que tipo de oportunidades reais existe nesse momento? Então, essa mudança prática, ela resulta em que empresas elas vão precisar de mais dados, elas vão precisar de mais transparência, elas vão precisar de maior eficiência nas áreas que permeiam, né, o seu core business. Então, nesse sentido, buscar uma eficiência de caixas é mais do que estratégico. Então, olhar, sobretudo, como a gente está às vésperas de uma mudança, de uma reforma tributária, que é uma mudança estrutural, né, que é a principal mudança administrativa no Brasil dos últimos 50 anos, o que é fundamental para as empresas, né, conseguirem tirar proveito desse momento? Primeiro, olhar para trás. Então, a gente tem auxiliado
tanto produtores rurais, né, que trabalham sobre uma estrutura empresarial, quanto empresas dos mais diversos setores, primeiro momento a revisar todos os tributos, revisar a vida tributária das empresas. E isso, né, a gente escuta muito, né, isso é muito batido, de fato é batido quando a gente vive num país em que nós temos a mais alta e mais complexa carga tributária entre as principais nações do mundo. De fato é muita oportunidade que a gente vê nesse sentido. Porém, nós nos destacamos como? Nós conseguimos unir tecnologia proprietária e um time de mais de 200 pessoas, né, com muito know-how para fazer esse trabalho, realizando, né, analisando mais de 200 pontos de crédito e realizando mais de 1.000 cruzamentos, fazendo com que a gente consiga enxergar oportunidades aonde mesmo empresas muito bem assessoradas ainda não conseguiram chegar, né? E esse trabalho, né, olhando para trás, ele já também corrige eventuais distorções, né, nas práticas de gestão que as empresas possam estar cometendo, porque a gente sabe que é complexo e de fato é muito difícil de estar totalmente atualizado e on time, vamos chamar assim, e essa preparação também auxilia as empresas a buscar essa otimização nas suas estratégias tributárias e fiscais e, consequentemente, preparar o seu fluxo de caixa para momentos que vão ser momentos conturbados aí, né, no período de transição de uma reforma tributária. Conturbados e muitas vezes, podemos dizer que imprevisíveis, né? Mesmo trabalhando com previsibilidade, tem muita novidade por acontecer. Excelente, Fernando. Eu acho que nosso papo de hoje ficou muito claro que a COP30 reforçou a imagem do agro brasileiro, mas também aumentou o nível de exigência técnica, né? E, por outro lado, também, a discussão sobre a moratória da soja, ela mostra que governança, documentação, rastreabilidade, eficiência financeira são diferenciais competitivos hoje para qualquer negócio, para qualquer produtor rural, para qualquer agroindústria. Para todos os produtores, as indústrias do agro hoje que necessitam estratégias nesse processo de transição, de redução de custos, aumento de performance, mitigação de riscos. Lembrando que o Grupo Estúdio, através da Estúdio Agro, disponibiliza pré-diagnósticos gratuitos para poder melhorar a performance desses negócios e identificando oportunidades de geração de caixa também. Embora a gente tenha todo um trabalho de planejamento, de gestão para as estratégias futuras, lembrando, como o Fernando bem comentou, que no Grupo Estúdio a gente consegue aproveitar o passado, os erros do passado, para gerar caixa e mitigar os impactos futuros. Fernando, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Sempre um prazer e uma aula conversar contigo. Para você que gosta do nosso conteúdo, nos siga nas redes sociais. Se você gostou do nosso bate-papo de hoje, curta, comenta, compartilha para aquele teu amigo empresário, para aquele teu amigo produtor rural que precisa de informação, precisa de suporte nesse processo de transição que a gente vem vivendo no Brasil. E nos acompanhe todos os dias às 8h30 da manhã aqui no canal do YouTube do Grupo Estúdio. Por hoje é isso, até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço.